Shalom, irmãos, quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago Aparecido, sou o pequeno servo e atalaia do Senhor Jesus e gostaria de ministrar uma palavra aos vossos corações. De antemão, eu gostaria de agradecer aos inscritos no canal. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ultrapassam 1.350 inscritos. Já dizendo de antemão que eu oro para que Deus vos abençoe a cada um que está inscrito no canal, e até mesmo aquele que passou apenas para visualizar o vídeo. Que Deus os abençoe e que os guarde em nome de Jesus. Irmãos, sem mais demoras, a palavra que gostaria de ministrar aos vossos corações encontra em Mateus capítulo de número 25, uma passagem muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Vamos ler, aleluia, a parábola das 10 virgens e vamos deixar o Senhor falar aos nossos corações. Mateus capítulo 25, versículo de número 1. Se você tem uma Bíblia, abra a vossa Bíblia em Mateus capítulo de número 25, versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram-se para se encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, e sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro na Tua presença. Pai querido, ilumine a minha vida, Senhor, para que eu possa transmitir o Teu querer. Senhor, Papai querido, que o meu querer caia por terra. Que todo eu, que toda arrogância, que toda vaidade caia por terra. Senhor, nós estamos no momento final, Senhor. O Senhor está voltando. Usa, Senhor, este pequeno, pobre vaso, Senhor, que nada tem se não for apenas a Tua misericórdia. Ah, Senhor, se o Senhor não for me usar, meu Pai querido, que o Senhor não permita que eu faça este vídeo. Mas se for da sua vontade, Senhor, me usa, meu Pai querido, como canal de bênção e como canal de alerta a todas as nações, Senhor, da sua vinda. Senhor, me abençoa, para a honra e glória do seu santo nome, me ajuda na ministração da tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amados, a ministração nessa noite fala sobre uma parábola que Jesus dizia a respeito da sua vinda. Nós sabemos de que na parábola das 10 virgens, Jesus fala sobre o arrebatamento da igreja. Para quem não sabe, o arrebatamento é um evento em escala mundial que prediz a volta de Jesus Cristo, onde cada nação, onde cada homem de cada tribo, língua, raça e nação, essa pessoa será arrebatada. A palavra arrebatamento significa rápido. Essas pessoas, em apenas um piscar de olhos, como descrito na palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 52 adiante, diz que em apenas um piscar de olhos nós seremos tomados e seremos levados junto com o Senhor. No livro de Lucas diz que a volta do Senhor será semelhante ao relâmpago, que se acende no ocidente e acaba
aleluia, no Oriente, será rapidamente como um raio, cai apenas em poucos milésimos de segundo. Assim será o arrebatamento da igreja, onde milhares de pessoas, aleluia, irão desaparecer. Como descrito na palavra do Senhor, que iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. E, amados irmãos, a parábola das 10 virgens é uma parábola muito conhecida da igreja, onde muitos servos do Senhor ministram e ilustram muito bem o que é a parábola das 10 virgens. Mas a palavra do Senhor é aquele que sempre que se renova, é como rios de água viva, e sempre temos a aprender os mistérios da palavra do Senhor, porque quem nos revela é o Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer uma análise, amados irmãos, desse texto. Em nome de Jesus, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Vamos finalizar o primeiro versículo da parábola das 10 virgens que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo número 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram-se para encontrar-se com o noivo. Aqui, amados irmãos, está falando sobre o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Se você for mais atrás, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 3, no versículo de número 2 adiante, que diz assim: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia exatamente isto: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus, amados irmãos, é a promessa que o nosso Senhor, o nosso Deus e Pai, enviaria o Salvador, o Messias, para salvar toda a humanidade. E João Batista era aquele que preparava o caminho para a vinda do Messias. E vindo, amados irmãos, o Messias, vindo o Salvador, João Batista o batiza. Olha o que João Batista diz primeiramente a respeito do Messias. Ele diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente sua ira, e colherá no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amados irmãos, nesta passagem, João Batista ele batiza as pessoas para o arrependimento de pecados. E o que consiste, amados irmãos, o reino dos céus? O reino dos céus consiste em arrependimento. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, entrega-se ao Senhor Jesus Cristo, então esta pessoa ela está apta a entrar no reino celestial. Mas vamos ver o que diz a seguir. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. As virgens, amados irmãos, o que significa uma virgem? Uma virgem significa um estado de pureza, né? Quando você vai casar com uma mulher, é muito raro, principalmente hoje na nossa sociedade, você casar com uma mulher virgem. E o que quer dizer virgem? Virgem quer dizer estado de pureza. Quando uma pessoa ela se batiza em Cristo Jesus, ela nasce como uma nova criatura. Em João capítulo de número 3, quando o Senhor Jesus se encontrava com Esquibra, o mestre da lei, que era Nicodemos, ele pergunta a respeito para o Senhor, né? Como é que faz para herdar a vida eterna, né? Como é que faço para alcançar a vida eterna? Ele reconhece Jesus como mestre. Mas vamos ver essa história. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, que vamos ver melhor esse texto, né? Aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
Isto respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltará-se ao ventre materno para nascer uma segunda vez? Jesus disse: respondeu Jesus: em verdade te digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, amados irmãos, o que simboliza o nascimento? O nascimento, amados irmãos, simboliza um novo nascimento. E quando as pessoas se arrependem e aceitam Jesus Cristo como o único Salvador, ela entra em estado de pureza. Ela entra em estado que as 10 virgens, aleluia, estão no estado de pureza. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o reino dos céus, ele é arrependimento. E as 10 virgens representam a pureza que você entra depois de ter aceitado Jesus Cristo como seu único Salvador e ter se batizado nas águas. Porque a própria Bíblia diz: aquele que crê e for batizado, este será salvo. Então, estas eram as condições das 10 virgens quando aceitaram o Messias como seu único Salvador, sendo aptas a entrar no reino celestial. E tomando as suas lâmpadas, saíram-se para se encontrar com o noivo. Além do novo batismo, essas pessoas precisam carregar a luz do Evangelho de Cristo. Em Efésios, capítulo de número 6, fala sobre a armadura do cristão. E um dos acessórios da armadura do cristão é as sandálias do Evangelho da Paz, né? Então, quando uma pessoa ela aceita Jesus Cristo, ela tem que carregar a sua lâmpada. E essa lâmpada é a luz de Cristo. É a luz que acompanha o cristão para onde quer que ele vá. Aonde quer que ele vá, ele é luz. E para que serve a luz, amados irmãos? A luz, ela serve para iluminar as trevas. Vamos ver isso em Mateus, capítulo de número 5, que fala sobre Jesus é a luz do mundo, né? A Bíblia diz assim: os discípulos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador a ilumina, para que todos os que se encontram na casa, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a luz, amados irmãos, representa, amados ouvintes da palavra do Senhor, a luz de Cristo. E onde você quer que você chegue, você é um cristão verdadeiro, você chega nesse lugar e você ilumina o local, porque as pessoas veem que as suas boas obras, suas atitudes são diferentes do mundo. E quais são as suas atitudes diferentes? Quais são as atitudes diferentes que vão diferenciar de você do mundo? Nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo de número 5, aleluia, que diz assim, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16 adiante. Quando uma pessoa está no seu estado carnal, amados irmãos, ela entra, aleluia, no estado pecaminoso. Por quê? Porque ela não conhece a palavra. Então, quando você entra num local desse, as pessoas estão habituadas a fazer os seguintes atos. Em Gálatas capítulo número 5 diz assim, versículo número 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne limita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito e não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro que, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando você é a luz do mundo, o sal da terra, você adentra em qualquer lugar, você é diferente. Você é a luz, e essas pessoas estão no meio desses pecados, no meio dessas concupiscências da carne. Mas quando você chega num ambiente como esse, como você é a luz, olha o que você traz.
No versículo 22 de Gálatas, capítulo número 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus são crucificados com a carne, com suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então você não é um homem carnal, você é um homem espiritual. Você é um homem que tem paz, tem mansidão, você tem longanimidade, e você é a luz do mundo. E essas boas obras te justifica perante aos ímpios, as pessoas que não conhecem a Cristo. Então você começa a ser uma luz. E onde você chega, a luz dispersa as trevas. E os homens glorificam o Pai que está no céu pela sua vida, porque você é a luz do mundo, o sal da terra. Mas vamos para o versículo 2, que diz assim: e ele passou a ensiná-los dizendo... Perdão, irmãos, Mateus, eu estava aqui em Mateus 5, esqueci de abrir em Mateus 25. Vamos voltar para Mateus capítulo 25, versículo número 2, perdão. Mateus capítulo 25, versículo de número 2 diz assim: 5 dentre elas eram honestas e 5 eram prudentes. O que a gente vê, amados irmãos, neste versículo? Nós vemos, amados ouvintes, que houve uma divisão. Nós vemos que eram apenas um grupo, e todas eram 10 virgens, e todas tinham na sua mão a lâmpada de Cristo, e todas saíram para se encontrar com o noivo, que era Jesus Cristo, o Messias. Mas no versículo 2 nós vemos que há uma divisão desses dois grupos. 5 dentre eram honestas, loucas, e 5 delas eram prudentes. E por que houve essa divisão, amados ouvintes da palavra? Porque houve esta divisão num grupo que era um grupo somente, que era um grupo de 10, 5 prudentes e 5 delas eram loucas. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Abra sua Bíblia em Hebreus, versículo de número 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. A gente vamos ver melhor o que diz a palavra do Senhor sobre dois grupos, sobre duas pessoas, sobre dois patriarcas da palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, por o qual no respato vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não se achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amados irmãos, nós sabemos que na história do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, conta a história de dois patriarcas. Um era Esaú, e outro era Jacó. E nós conhecemos na Bíblia, amados irmãos, que Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E ele é enganado por Jacó. E quando Esaú tenta recuperar aquilo que é por direito, porque não era para Jacó ser Israel, a bênção era sobre o primogênito, e o primogênito era Esaú. Mas o coração de Esaú não estava ligado com Deus, estava ligado com as coisas da terra. E você vê que Esaú age loucamente. Ele vende o seu direito de primogenitura, ele vende a bênção de ser Israel, e ele troca por causa de um prato de lentilha. Então, amados ouvintes, o que nós aprendemos neste texto? Nós vemos que o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14 começa:
segue a paz com todos, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos que dentro desses dois grupos, umas decidiram agir loucamente, porém as outras 5 se guardaram na prudência, guardaram o reino de Deus em seus corações, guardaram sim o arrependimento, a santificação, a oração, o jejum, a longanimidade, a paz, a misericórdia. Então eles guardaram frutos da bem-aventurança, os frutos do Espírito Santo em vossos corações. Porém, as loucas estavam de certa forma ainda unidas com Cristo, mas de forma totalmente reprovável aos olhos do Criador. Então elas começaram a agir de forma loucamente. E hoje esses dois grupos são separados dentro do nosso meio cristão. Nós temos dois grupos. Nós temos um grupo, louvado seja Deus, que guarda os mandamentos da palavra do Senhor, e nós temos o outro grupo que não guarda os mandamentos da palavra do Senhor. Nós vemos que hoje, no nosso meio cristão, tem, aleluia, pessoas que agem loucamente, que agem totalmente fora da palavra do Senhor, né? Nós vemos que um grupo, aleluia, está ouvindo e dando ouvido à doutrina de demônios, como é descrito no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, esqueceram da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então hoje existe um grupo que está atuando dentro da igreja que age de forma loucamente. E quais são esses grupos? Esses grupos são aqueles que agem, aleluia, que não guardam a palavra do Senhor. Vamos ver, aleluia, como uma das formas que este grupo está agindo loucamente dentro da casa do Senhor. Um texto muito conhecido também se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, o subtítulo é A Nova Vida. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apacentai-vos o vosso corpo, por sacrifício vivo e santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais o qual seja o boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vê que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo perante o Senhor. O que é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? Muitos dos irmãos sabem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, amados irmãos, muitos daqueles que dizem cristão, muitos daqueles que dizem que irão morar no céu, eles não estão guardando o seu corpo, que é o vosso templo, que é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor e o Pai e o Filho fazeriam morada em nós, que nós seríamos cheios do Espírito Santo de Deus, que faríamos novas línguas, que expulsaríamos demônios, que fazeríamos milagres, sinais e maravilhas. Mas, amados irmãos, muitos de nós temos esquecido, aleluia, de guardar o nosso corpo em santificação para o Senhor. Agindo loucamente, você vê que mulheres pintam suas unhas, né? Você vê que mulheres usam maquiagem, batom, isso é muitas coisas que condenável à Bíblia. Então, amados irmãos, nós vemos que as pessoas não estão seguindo os mandamentos do Senhor, como outro vídeo que fiz exortando, aleluia, essa doutrina, que as mulheres repicam seus cabelos, cortam seus cabelos, tingem seus cabelos de outras cores, deixando o estado natural, alterando aquilo que o Senhor tinha feito na vida delas, que é o estado natural, que é o coberto pelo poder do Espírito Santo. E essas pessoas mudam o estado natural do seu corpo para agradar a sua vaidade. E quantas das vezes Satanás não está destruindo o povo de Deus pela vaidade? Mulheres furando, ferindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, colocando brinco. A própria Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Então, amados irmãos, aleluia, este é o grupo das 5 nécias. Nós vemos que muitas pessoas estão agindo loucamente na casa do Senhor. Muitas pessoas estão agindo, aleluia, fazendo da casa do Senhor casa de comércio. Estes são o grupo das 5 loucos que não herdarão a salvação. Pessoas que deveriam estar pregando a verdade, a salvação, a santificação, a preparação para a vida do Messias, estão vendendo coisas dentro do templo, fazendo propósitos antibíblicos. Receba a sua bênção,
pague R$200, entre no propósito e seja abençoado. Isso não é evangelho. Como eu disse no começo, o evangelho consiste no arrependimento de pecados e na transformação de uma pessoa para novas atitudes, para um novo conceito de vidas, como diz em Romanos capítulo 12, para a renovação da vossa mente, que só pode ser dada pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Aleluia! Então, amados irmãos, hoje o evangelho está totalmente destruído. Hoje nas nossas igrejas, amados irmãos, é muito raro você ver um pregador que queira pregar a verdade. Um pregador que é levado à sua denominação, à sua igreja, que não cobre para pregar. Pastores cobrando 5, 10 mil, 20 mil, 15 mil para pregar. Isso é errado, isso é antibíblico. A Bíblia mesmo diz: de graça deis, de graça recebeis. A própria Bíblia diz que uma oferta voluntária, se você quer ajudar ali o pregador dando uma oferta voluntária, amém, se Deus quiser abençoar, se Deus quiser abrir as portas para ele abençoá-lo, amém, mas um pregador cobrar para pregar, isso é antibíblico. Uma cantora, esses cantores gospel que cobram decai, derebe, derrai, 30, 40, 50, 60 mil para decanderebe, derrai, para pregar decanderebias, isto é antibíblico. Isto é condenável aos santos do Senhor dos Exércitos, decanderebias, aleluia, homens e mulheres pregando para cobrar o Evangelho do Senhor Jesus, ajuntando várias fortunas, riquezas na terra, aleluia, para o seu próprio bel prazer, para o seu gozo. A Bíblia mesmo diz em Mateus, no livro de Mateus, que aonde está o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, amados irmãos, nós temos vários que se encontram em muitos pecados. E estes grupos são as nécias, são as loucas. Mas vamos ver o que diz em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 3, diz assim: ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, que era a luz de Cristo, que era a palavra de Deus, levaram azeite nas vasilhas. Amados irmãos, o azeite, ele é muito poderoso nas Santas Escrituras. Eu estava fazendo uma observação rápida no Antigo Testamento, que sempre quando o Senhor ia usar alguém, quando o Senhor ia levantar um profeta ou um rei, essa pessoa era ungida. Com o quê? Com azeite. O azeite hoje representa a presença do poder de Deus, o Espírito Santo, no coração de cada um de nós. E muitos confundem o azeite do Espírito Santo com dons. Vamos supor, eu tenho um dom. Eu tenho o dom de ministrar a palavra do Senhor. Isso foi um dom que Deus me deu desde quando eu era criança. No entanto, eu usava isto para o mal. Eu usava isto para poder enganar as pessoas, para ludibriar. Uma vez até mesmo eu ganhei um emprego de líder numa empresa porque eu menti. Então, eu usava essa facilidade de conversar, a simpatia que eu tinha, as facilidades nas palavras, para poder enganar as pessoas, para poderem ludibriá-las, para mentir para elas. Então isso foi um dom que Deus me deu desde pequeno, um propósito que Deus tinha para mim pregar a palavra, conforme hoje eu estou pregando. Então Deus deu vários dons para a igreja. Eu estava lendo um texto agora que eu não me recordo, que Deus deu para uns dons de serem apóstolos, outros de profetas, outros de mestres nas escrituras, outros para falar em línguas estranhas, outros de curas, outros na interpretação de línguas estranhas. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Esses são dons que Deus distribuiu para a igreja através dos poderes do Espírito Santo. Mas o azeite não é simplesmente um dom. O azeite se representa, decai, derebe, derrai, a presença de canderebias do Espírito Santo em cada um de nós, decai, derebias, derrai. Porque, amados irmãos, não é porque nós temos dons que nós seremos salvos. Se você for abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7, diz assim, Mateus, capítulo de número 7, diz assim, ao que diz, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo número 15 adiante, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas,
porque vos apresento disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vos conhecereis. Colhe-se porventura uvas em espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naqueles dias hão de me dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos nos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado. Então o que nós aprendemos, amados irmãos, neste texto? Que o azeite não significa dom. Uma pessoa vai, ora pela sua vida e você é curado. E você fala, ali é um homem de Deus. Você pode até crer, mas você não vai poder afirmar com 100% de certeza que ele é um homem de Deus. A Bíblia diz aqui, não é porque ele expulsa demônio que ele herdará a salvação eterna. Não é porque ele faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas que ele herdará o reino celestial, que ele será levado no arrebatamento. E o que vai diferenciar a sua vida, o que vai diferenciar de você ter azeite, o que vai diferenciar de você ter azeite e você levado para o reino celestial, meus irmãos, é a sua vida com o Senhor. É a sua vida de oração, é a sua vida de jejum, é a sua vida de leitura da palavra, é a sua vida de se livrar da iniquidade do mundo, das corrupções da carne. Não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amados irmãos, nós temos que ter uma separação do mundo, das corrupções da carne. Muitas das vezes, amados irmãos, muitos de nós nos consideramos crentes, estamos envolvidos em muitas corrupções que não achamos que Deus não liga. Eu já falei isso a respeito no outro vídeo. Muitos homens dentro da igreja estão envolvidos com futebol. E todos eles estão envolvidos com esse esporte satânico, não herdarão a salvação celestial. Muitos não querem ouvir isso, muitos gostam de futebol, precisam, aleluia, ser libertos. Mas precisam saber, se você está envolvido numa dessas práticas de iniquidade, de pecado, você não herdará a salvação. Até mesmo eu, que estou ministrando essa palavra para os irmãos, eu tenho que me vigiar e me policiar cada dia, porque até mesmo eu que estou ministrando essa palavra para os irmãos, posso estar praticando atos de iniquidades que desagradam a Deus. Então a Bíblia fala, orai e vigiai. Eu preciso vigiar. Nós precisamos, como igreja, vigiar constantemente. E o que nós aprendemos aqui? Com o azeite, a presença do Espírito Santo. Quanto mais nos santificarmos, quanto mais nos separarmos do mundo, quanto mais nós não estivermos participando das corrupções da carne, nós estaremos nos preparando para a vida do Messias. E como nós entramos no estado do azeite, como nós entramos no estado, aleluia, de podermos nos preparar para a vinda do Messias. Para nos prepararmos para a vida do Messias, amados irmãos, nós precisamos de 3 pilares na nossa vida. Todo cristão precisa desses 3 pilares. Uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de leitura da palavra. Esses são os 3 pilares que nos conduzem ao azeite. Mas um do principal azeite nessa última hora, amados irmãos, é a separação do mundo. É a separação total do cristão das concupiscências da carne. E quando você estiver separado do mundo, das concupiscências da carne, da prostituição, da lascívia, da fofoca e das coisas que desagradam a Deus, então você, tendo um relacionamento maior com Cristo, a sua fé irá aumentar. A sua oração será mais diária. A sua leitura da palavra será mais diária. O seu estudo sobre a Bíblia será mais diário. Então o seu relacionamento com Cristo irá aumentar de uma tal forma que você estará apto, quando Jesus voltar, para você ser arrebatado com a noiva.
Isto é o azeite, é a presença do Espírito Santo. Mas se você viu no versículo 3, amados irmãos, e 4, diz assim: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não tinham o principal. Elas não tinham a presença do Espírito Santo. Elas vinham para a igreja, elas ministravam, elas cantavam, elas curavam, elas liam a Bíblia. Elas tinham todos os requerimentos para herdar a vida eterna, mas elas não levaram o principal, que é o azeite, que é a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque não estavam separados do mundo, não estavam separados das concupiscências da carne. Vamos ver o que diz o versículo 5. E tardando o noivo, foram tomados de sonos e adormeceram. Nós sabemos, amados irmãos, que este versículo da Bíblia, eu comparo ele com Mateus capítulo 24. E tardando o noivo, quer dizer o quê? Que Jesus estava tardando a sua volta, estava demorando. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Nós sabemos que a igreja hoje, a maioria dos cristãos, entraram num estado de apostasia. Muitos cristãos estão dormindo. Muitos cristãos não estão vendo que Jesus está voltando, que os sinais, todos os sinais já foram dados, né? E eu entendo pelo poder, e assim é um entendimento meu, mas creio que é uma revelação do Senhor, que tardando o noivo quer dizer que Jesus está tardando a sua volta para que as pessoas possam se arrepender, para que um grupo maior de pessoas se arrependam e não percam o arrebatamento da igreja, que sejam verdadeiramente nascidas de novo e que verdadeiramente venham a ser salvas pelo poder de Jesus Cristo. Mas se você for ver em Mateus capítulo 24, fala sobre os sinais da volta de Jesus, né? Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, falsos profetas, o esfriamento de muitos na fé, né? Chegando o final dos tempos, o amor de muitos esfriarão. Mas a Bíblia também diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esses são as virgens prudentes, né? Então todos nesse período, esse período de apostasia, a maioria dos cristãos estão tomados de um poderoso e forte sono. Dormiram, não estão vendo que Jesus está à porta, que todos os sinais da volta do Messias já se cumpriram. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 6 adiante. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Este capítulo da Bíblia, amados irmãos, aqui neste versículo tem muitos segredos da palavra do Senhor. Mas à meia-noite, amados irmãos, é um período que toda a igreja está dormindo. Você viu que tantas prudentes quanto as loucas foram atribuídas com um forte sono. Que quer dizer o quê? Que não esperavam a vinda do Messias. Mas se você for ver no versículo de número 44, diz assim: por isso ficai também vos apercebidos, porque há dia e hora em que não cuidais do Filho do Homem virá. Então o Filho do Homem, ele vai vir no estado que a igreja de Cristo e os irmãos estão num profundo sono, dormindo, talvez vivendo as suas vidas tranquilamente, como diz a respeito em Mateus capítulo de número 24, versículo 36 adiante, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, será também a filha da vida do homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, amados irmãos, hoje todos os irmãos, toda a igreja de Cristo, não todas, mas as nécias principalmente, estão, aleluia, vivendo e estão preocupadas com as coisas da terra. Estão preocupadas, aleluia, louvado seja Deus, com as coisas daqui. Estão casando esse casamento. Quantos cristãos que se dizem cristãos não estão preocupados mais com a faculdade? O seu primeiro amor não é Cristo, sim a faculdade, sim emprego, e sim a esposa, e sim as coisas deste mundo. Não, eu preciso comprar a casa dos meus sonhos. Não, eu quero ir com este carro para a igreja.
Então, os seus sonhos, a sua vida estão agarrados nas coisas deste mundo e não estão agarrados nas coisas celestiais. Então, quando eles menos esperarem, vai ser um momento de densas trevas, quando for a meia-noite, e que todo o estado da igreja, espiritualmente falando, todos estarão dormindo, porque a vinda da Filha do Homem não é um sinal, não é uma hora preparada. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar em 2017, Jesus vai voltar em 2018. Se todo mundo soubesse que Jesus ia voltar em 2020, já estariam preparando as suas vidas em santificação, porque saberiam que resta pouco tempo. E outros, quando dessem em 2019 para 2020, já está perto da vinda do Messias. Agora sim eu vou me santificar para a vinda do Filho do Homem. Mas não é assim. A Bíblia nos ensina que o dia, a hora, ninguém sabe. Então, amados irmãos, o que diz? Que Jesus vai voltar à meia-noite. E o que significa também a meia-noite? A meia-noite significa o período de densas trevas. Nós sabemos que a meia-noite não é o meio-dia. O meio-dia é onde está claro, onde está raiando a luz do sol. E a meia-noite representa este mundo de trevas a qual nós estamos vivendo. Este mundo a qual nós estamos vivendo representa trevas. Você vê filho matando pai, pai matando filho, pessoas se matando, guerras, pestes, fomes e todo tipo de destruição. Satanás destruindo, roubando, matando. Então este mundo está um verdadeiro caos. Por quê? Porque se aproxima a hora da meia-noite. A hora da meia-noite também se representa as trevas, onde as trevas atuam no nosso meio, onde nas trevas pessoas estão se prostituindo, pessoas estão usando droga, onde pessoas estão matando, destruindo, e se intensifica esta ação das trevas demoníacas, é a meia-noite. É o horário onde as pessoas deveriam estar dormindo, mas não, estão pecando e praticando a iniquidade. Mas o que ouviram? Um grito. Eis o novo céu e seu grito. Eu creio que esse grito é o som da trombeta. É uma visão particular minha. Um grito que os salvos e remidos vão ouvir, o grito do Senhor. Vão ouvir o ressoar do som da trombeta. E o que vai fazer? Sai ao seu encontro. Olha que interessante. No versículo de número 7, amados irmãos, diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E o que é preparar as lâmpadas? Nós vemos que as lâmpadas somos nós. Nós somos as lâmpadas. Em Mateus capítulo de número 5 fala que nós somos a lâmpada, né? E o Senhor é a luz que ilumina as trevas que está, aleluia, ao redor do mundo. O que serve uma lâmpada? A lâmpada serve para que quando você acende, você está num lugar escuro, onde você pega, você ilumina o local onde você está. E nós, onde nós estamos? Nós estamos no mundo que é trevas, mas o noivo chegou, Jesus voltou, e nós vamos sair para encontrar o seu encontro, mas tem uma exigência para se encontrar com o noivo. Vamos ver qual que é a exigência para se encontrar com Jesus nessa hora tão terrível que é a meia-noite, que é o período que estamos vivendo. Então, no versículo 7 diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nesta hora terrível da volta do Messias, elas reparam numa coisa, que elas não tinham azeite e que suas lâmpadas estavam se apagando. Mas vamos voltar aqui no versículo de número 3, diz assim: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, vão levar azeite consigo. Então quer dizer o quê? Elas não quiseram levar o azeite consigo. Elas não quiseram levar a santificação, elas não quiseram levar a oração, elas não quiseram levar o jejum, elas não quiseram levar a leitura da Bíblia, elas não quiseram se preparar para a vinda do Messias. Mas quando chegou a hora do grito, a hora do soar da trombeta, elas quiseram o azeite. E elas chegaram até mesmo a pedir para as prudentes. Por quê? Porque elas sabiam que as prudentes tinham azeite. Elas viam a diferença. Apesar de tudo, o cristão pós-moderno, ele vê a diferença no verdadeiro cristão. Ele vê a sua maneira de se vestir, que se veste com decência. Quantos hoje não estão dentro da casa do Senhor e não respeitam a casa do Senhor?
vão para o culto de qualquer jeito, chegam atrasados. Isso eu mesmo tenho que me policiar e vigiar. Chegam atrasados, chegam com roupas inadequadas, chegam com saias curtas, chegam com os peitos de fora. Homens que chegam, aleluia, totalmente fora da palavra, não se comportam como servo de Deus, mexem em celular, mascam chiclete dentro da igreja, vão com cabelos exuberantes, com cortes mundanos, com cortes de artistas mundanos. Então estão totalmente fora da palavra do Senhor. E quando eles chegarem nesse grande dia, eles vão saber que aquele irmão que está do lado dele, que viveu uma vida de irrepreensível santidade, temor e tremor a Deus, ele tem azeite. E muitas vezes ele vai olhar para aquele irmão, vai querer pedir azeite, mas no sentido espiritual, ele vai querer pedir ajuda para aquele irmão. Ora por mim, Jesus está voltando e eu não estou preparado. Mas é o que nós vamos dizer para aqueles que não quiseram se preparar, para aqueles que estão no videogame, para aqueles que estão no futebol, para aqueles que estão na novela, para aqueles que estão nas coisas que desagradam a Deus. Até mesmo eu me policiar, sair de internet. Eu não tenho Facebook, graças a Deus. Eu tenho Facebook, mas não uso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque não me agrada do Facebook. Mas até mesmo eu tenho que me vigiar. Por mais que eu esteja vendo as coisas do Senhor, esteja vendo talvez uma novela bíblica, ou talvez esteja vendo testemunho, ou talvez esteja vendo, aleluia, algo que edifica, mas tem mais tempo para Deus na oração, tem mais tempo de comunhão com o Pai, para que o meu Pai encha de azeite, aleluia, a minha lâmpada, para que eu tenha azeite de reserva, para que quando a minha lâmpada estiver apagando, eu tenha azeite para colocar na minha lâmpada e ela não se apague. Mas é o que diz o versículo de número 8, vamos ler novamente. E as nécias disseram: dai-vos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando, porque não tiveram uma vida de santificação ao Senhor. Então elas perceberam que nessa hora terrível, as suas lâmpadas não estavam preparadas para iluminar o caminho, para poder se encontrar-se com o noivo. Mas as prudentes disseram, é o que a igreja prudente vai dizer: não, para que não nos falte. Eu não posso dar meu azeite para você. A minha vida é a minha vida. A sua vida com Deus é a sua vida. Todos nós temos um relacionamento individual com Deus. Eu, por mais que eu ame a minha esposa, eu não posso salvar a minha esposa. Se minha esposa estiver andando em atos de iniquidade, atos que desagradam a Deus, como batom, maquiagem e coisas semelhantes, eu não posso fazer nada por ela. A minha obrigação é avisar a minha esposa, falar: amor, isso não agrada ao Senhor, né, amor? Sai disso, essas novelas, essas coisas, mas eu não posso salvar. É a vida dela com Deus. Ela tem que ajuntar o azeite dela e eu tenho que ajuntar o meu. E cada cristão na face da terra tem que ajuntar o seu azeite, que é uma vida de comunhão com Deus, uma vida diária de arrependimento, uma vida diária de santificação, uma vida diária de aumentar a comunhão que temos com Deus. E cada um de nós temos que escolher. Cada um de nós vamos ter, amados irmãos, que escolher, aleluia, ficar com Deus nessa hora ou não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ide aos que vendem e comprai. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 9, diz assim: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Quem é o dono do azeite, amados irmãos? O dono do azeite é o Senhor Jesus. Decai, derebe, derrai. Ele mesmo disse na Bíblia: fiquem até em Jerusalém, para que do alto recebam o poder, né? E o que é o poder? É o Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, é o capítulo de número 2. Mas para ter certeza aqui, eu vou abrir a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, se eu não me engano. Aleluia, louvado seja Deus. E o que é o azeite? O que é que eu vou ter na hora? Aleluia, que vai diferenciar a minha vida com o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, lá adiante. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu, ó da onde vem, Decai, Derebias, Deprai, ó da onde vem o poder, Decam, Derebias, Derrai, vem do céu, amados irmãos, Deprai, Derebias, ó a tamanha revelação do Pai para nós nessa última hora, Deprai, Derebias, a revelação do Senhor, Decam, Derebias, Derrai, vem do céu, Decai, Derebias, ao se cumprir os dias dos Pentecostes, Decam, Derebias, Decam, Talamanaia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, e um vento impetuoso encheu toda a casa, e onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia do que falasse. Amados irmãos, então você vê que hoje nós temos o privilégio de ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida com Deus, e do céu o Espírito Santo veio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E amados irmãos, nós vemos que eles foram ir ao que diz o versículo 9: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós outros, ide aos que vende e comprai. E da onde vem o Espírito Santo? Vem do céu, amados irmãos. Mas a própria Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus será retirado da terra. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado será retirado. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Amós, no versículo de número 8, versículo de número 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de rai, de rebe, de cai, de mar em mar, e de norte de praia de Erébias até o oriente. Correrão por toda Decai, Derebe, Decanta, Lamanaia, de praia de Erébias, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, de praia de Erébias. O que quer dizer que desmaiarão de sede, amados irmãos? Não vão ter o refrigério do Espírito Santo. Um dia, amados irmãos, eu tive uma experiência, a qual eu tive um sonho, onde eu tenho até esse testemunho no meu canal, então eu vou contar de forma rápida, que eu tive um sonho com o arrebatamento da igreja. E neste sonho eu tive o discernimento que quando Jesus voltou e levou a igreja, eu senti algo sendo arrancado de mim, como se pegasse algo que fosse o meu coração, a minha alma, o meu espírito, e retirasse de mim. E isto eu entendi no sonho que era a presença do Espírito Santo. A Bíblia nos afirma, amados irmãos, que o Espírito Santo, o Consolador, será retirado da terra. E o que vai acontecer, amados irmãos? Se iniciará o tempo da grande tribulação. Será um tempo terrível, amados irmãos. Ai daqueles que ficarem na grande tribulação. Nós vamos acompanhar a palavra de Deus para não perdermos o foco. No versículo de número 10 diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O que aleluia, que nós entendemos aqui, irmãos? Que elas saíram para comprar. Elas saíram rapidamente para tentar encher as suas vasilhas de azeite, mas elas não estavam preparadas. Olha o que diz o versículo de número 10: as que estavam apercebidas, que estavam preparadas, entraram com ele para bordas, e fechou-se a porta. A porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Neste versículo aqui nós lembramos da Arca de Noé. Noé, os irmãos sabem, um dos patriarcas, que é a qual construíram a arca. E Noé pregou 120 anos. E quantas pessoas se arrependeram? 8. Noé e a sua família. E fechou-se a porta da arca.
naquela período, naquela dispensação. E o que aconteceu, amados irmãos, com aquela geração? Todos pereceram. Então a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, andavam sem casamento, mas quando eles menos perceberam, Jesus voltou. Fechou-se a porta da salvação, a porta da graça se fechou, a porta da salvação, aleluia, em Cristo Jesus acabou de se fechar. Vamos ver o que está escrito agora no versículo de número 11. Mais tarde chegaram as virgens. Olha que interessante, irmãos. Mais tarde chegaram quem? As virgens, nécias, clamando. O que era que elas estavam fazendo, irmão? Mais tarde, depois do arrebatamento, vão chegar a igreja louca, clamando, chorando, pedindo a Deus misericórdia e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Irmãos, eu vejo aqui Decai, Dereb, Derrai, algo muito triste. Naquele dia vai haver um grupo de cristãos que conhecia a palavra, que lia a Bíblia, que jejuava, que orava, que até mesmo talvez tinha até um relacionamento com o Senhor, e vai bater na porta: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade digo que não vos conheço. Amados irmãos, esse texto da palavra é terrível. Pessoal, você viveu uma vida, isso até para mim. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Abri um canal na internet, mais de 1.350 inscritos, e eu naquele dia: Senhor, Senhor, abre a porta, deixa eu entrar para as bodas do Cordeiro. Vai ser terrível, irmãos, para aqueles que ficarem. Suas consciências serão os seus piores inimigos nesse dia. Quantas denominações hoje vivem distante da palavra do Senhor? Quantas estão fazendo do altar santos do Senhor verdadeiros palcos circenses, verdadeiros circos? Quantos hoje nas congregações, amados irmãos, não se respeita a palavra do Senhor? Quanto hoje nas congregações, amados irmãos, aleluia, não se prega mais sobre a volta do Messias. Estamos em um tempo escasso. É por isso, amados irmãos, que creio eu, mesmo com as minhas debilidades, mesmo eu com a falta ainda de conhecimento na Bíblia, porque sou pequeno, pobre, cego e nu, e nada tenho para ajudar os irmãos, Deus me usando dessa maneira poderosa. É porque o tempo é escasso, amados irmãos. O tempo é pouco. Eu não ia fazer este vídeo, a qual os irmãos estão vendo aqui. Eu ia estudar a palavra, mas fui compelido pelo Senhor a estar pregando. E eu dizia em meu coração: Senhor, como é que eu vou pregar uma palavra tão complexa, que é as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro não, a parábola das 10 virgens, sendo um texto tão complexo, com tantos detalhes? Como é que eu vou pregar? E o Senhor falou ao meu coração: quando Pedro andou comigo 3 anos, ele não pregava a palavra, mas quando Pedro, depois desse ato de Pentecostes, ficou cheio do Espírito Santo, ele saiu com ousadia para pegar a palavra do Senhor, e na primeira pregação de Pedro ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Então, e onde os discípulos passavam, faziam sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Amados irmãos, nós devemos orar, nós devemos estudar a palavra, nós devemos andar em santificação com o Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. Ao que diz o livro do Senhor, aleluia, no último versículo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amados irmãos, o dia e a hora pode ser qualquer hora. Eu estou fazendo este vídeo, o Senhor me trocar a soar da trombeta. Jesus está voltando. E o que será da nossa alma? Amados irmãos, nos preparemos. O vídeo está para quase 1 hora de vídeo.
mas é necessário, irmãos, uma separação radical do mundo e das concupiscências do mundo. Amados irmãos, eu peço para que Jesus tenha misericórdia da minha vida, da minha alma, para que eu seja digno, que Ele me encontre com as vestes brancas, me encontre com as vestes puras, aleluia, com santidade, para que eu não perca o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, o grande dia se aproxima e a minha pergunta é: como é que está a sua vida diante do Senhor? Este canal, irmão, eu abri para falar a verdade. Nós, irmãos, nós temos que pagar o preço pela verdade. Até mesmo, amados irmãos, de sermos perseguidos nos nossos ministérios, na nossa vida, na nossa família, por sermos verdadeiramente cristãos que queremos nos preparar para a vida do Messias. Mas eu repito a pergunta. A minha pergunta é: como é que está a sua vida diante do Senhor? Você está se preparando em arrependimento, em justiça, em santidade para a vinda do Messias? Tem abandonado o pecado e negligenciado a sua carne? Tem negado a si mesmo, pegado a sua cruz e seguido a Cristo? Então, amados irmãos, nesta hora e neste momento, chegou a hora de tomarmos uma decisão. Jesus está voltando e é necessário nos limparmos de toda a concupiscência, de todo pecado, de toda malícia e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Se você, aleluia, não se sente seguro sobre a sua salvação, ou se esta pregação sobre as 10 virgens te tocou, eu te convido a fazer uma oração, aleluia, de arrependimento ao Senhor. Uma oração que você vai entregar o coração novamente para Cristo e dizendo: Senhor, eu preciso verdadeiramente me plumar. Primeiramente eu preciso, Senhor, verdadeiramente eu preciso me colocar na porta estreita e sair da porta larga que leva à perdição do mundo. Temos atitudes, Senhor, que desagrada ao Senhor, são atitudes que satisfazem a minha carne, mas eu preciso vencer, Senhor. Eu preciso me separar do mundo. O Senhor está voltando e eu quero morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Então eu faço esse apelo a você, até mesmo a mim que estou pregando, estou ministrando essa palavra, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados irmãos, e que possamos estar preparados para a volta do Senhor. Vamos encerrar essa ministração com uma oração de arrependimento ao Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sabemos que somos pecadores, falhos, indignos, Senhor, de estar na Tua presença. Mas, Senhor, nós clamamos, Senhor, pelo Teu Filho e pela Tua misericórdia. Senhor, conserte tudo que está errado em nós. Senhor, não deixe, Senhor, nós andarmos de qualquer maneira na Tua presença. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Senhor, eu volto hoje na Sua presença, Senhor, prometendo que irei lutar, prometendo, Senhor, que irei tentar, Senhor, fazer de tudo para levar uma vida de oração, santificação, Senhor, leitura da Bíblia. Senhor, uma vida que Te agrada. Senhor, tira de mim tudo aquilo que me faz errar, tudo aquilo que me faz pecar, tudo aquilo que me desagrada. E, Senhor, é aquilo que eu não posso vencer, Senhor. Aquele pecado que está enraizado em meu coração. Que o Senhor me ajude, Senhor, nesta hora, a largá-lo, a viver verdadeiramente, Senhor, uma vida segundo a Sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu me arrependo e Te agradeço por este momento. Amém. Então, amados irmãos, se vocês fizerem essa oração, agora é procurar, amados irmãos, seguir o que está escrito na Bíblia. Que Deus os abençoe e que os irmãos tenham uma boa noite. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.